Estamos aqui com a atividade sobre equações de uma reta. A primeira questão diz o seguinte: o valor de k para que a equação kx menos y menos 3k mais 6 igual a zero representa a reta que passa pelos pontos 5 e 0. É quanto? Ou seja, ele quer saber o valor de k. Ó, a gente tem um ponto. 5 vale quanto? X. E y, 0, certo? O x vem primeiro, o y vem em segundo lugar. Então, vamos substituir as coordenadas x e y, certo? No lugar onde tiver x, eu vou colocar 5. E no lugar de y, eu vou colocar 0, certo? Então, vai ficar k vezes 5 menos 0 menos 3k mais 6 igual a 0. K vezes 5, 5k. Menos 0, menos 3, menos 3. K mais 6 igual a 0. 5k menos 3k, 2k. 5 menos 3, 2. Repete o k, certo? Mais 6 igual a 0. Ó, a gente vai agora passar para o outro lado, ó. Era quanto? Mais 6, né? Vai ficar o quê? Menos 6, porque troca de sinal. K é igual a menos 6 sobre 2, porque está multiplicando, passa dividindo. Menos 6 dividido por 2 é quanto? Menos 3. Ó, repete o sinal. 6 dividido por 2, 3. Qual a alternativa? Letra B, menos 3, certo? Pessoal, temos aqui a segunda questão. Ó, seja a equação a reta cuja equação é dada por y menos 2x menos 10 igual a 0. É correto afirmar que essa reta passa por quais dos pontos citados a seguir. Então, ela quer saber quais são os pontos que satisfaz essa equação, certo? Então, vamos lá. Ó, para a gente começar essa questão, a gente deve fazer o quê? Substituir os pontos que as alternativas nos dá, certo? Então, primeiro a gente vai reduzir essa equação, certo? Vai isolar y. Ó, menos 2x menos 10. A gente vai passar toda essa operação para o lado depois da igualdade, certo? Então, vai ficar y igual, ó, menos 2x vai ficar o quê? Mais 2x. Era menos 10, vai ficar mais 10, certo? Então, a equação reduzida é essa, y igual a 2x mais 10, certo? Peguei a equação reduzida e peguei as coordenadas de x, certo? X é 5. No lugar de x eu coloquei 5. 2 vezes 10, 2 vezes 5, 10. Mais 10, 20. Ó, ele diz que y é quanto? 20. Mais y é quanto? 0. Então essa alternativa está errada, certo? Então eu vou pegar agora a letra B. X vale quanto? 12. Peguei a equação reduzida, a mesma, certo? Ó, a mesma equação. Y igual a 2x mais 20. Y é igual a 2 vezes 12 mais 10. 2 vezes 12, 24. Mais 10, 34. Y é quanto? 34 e não 21. Vamos pegar 14. Y tem que dar quanto? Menos 15. Vamos ver se está correto. Ó, x é quanto? 14. 2 vezes 14, 28. Mais 10, 38. Y deu quanto? 38. E não deu menos 15, certo? Vamos pegar 5 agora para ver quanto é que dá. Ó, a gente viu que quando a gente pegou 5 aqui, deu quanto? Y? 20. Então não dá 30. Vamos ver agora pegando x sendo 0. Só lembrando que a gente fez aqui, certo? Pegando x, nesse caso aqui deu 20, não satisfaz a questão. E vamos pegar agora na letra E, x sendo 0. 2 vezes 0, 0. 0 mais 10,
10. Ó, x sendo 0, y vai ser quanto? Y foi quanto? 10. Agora vamos ver o outro par. B. X tem que ser quanto? Menos 13. Ó, x menos 13. 2 vezes menos 13, 26. Menos 26. Mais 10. Ó, sinais diferentes, a gente repete o sinal do número maior e subtrai. 26 menos 10, 16. Então, satisfaz a questão, porque y é quanto? Menos 16, certo? Então, a alternativa que satisfaz essa equação dada é a letra E. Coeficiente angular da reta, cuja equação é 4x mais 2y menos 7 igual a 0. É igual a quanto? Ó, o primeiro passo que a gente deve fazer é reduzir essa equação, certo? Isolar y. Então vai ficar 2y igual, tá mais 4x vai ficar menos 4x, tá, ó, menos 7 vai ficar 7, mais 7. Para encontrar o coeficiente angular de uma reta, devemos deixar tudo em função de quê? De y, certo? Então vamos lá, ó. O 2 aqui ele está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Então ele vai dividir o 4 e o 7, certo? Então, ó, menos 4 dividido por 2 vai dar quanto? Menos 2x, certo? Aqui, pessoal, eu posso deixar aqui essa equação assim, 7 sobre 2, ou eu faço o que? Divido 7. 7 dividido por 2 é quanto? Ó, 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Eu faço o que? Acrescento um 0 e coloco uma vírgula. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, ó, y é igual ao que? Menos 2x mais 3,5. Ó, ele está perguntando o que? O coeficiente angular. Ó, o coeficiente angular é o número acompanhado de x. E o coeficiente linear é o número sozinho, certo? Então, qual é o coeficiente angular? Menos 2. Qual a alternativa? Letra E. Tá certo, pessoal? Vamos para a quarta questão. Questão, pessoal, se os pontos P, 3 e 5 e Q, menos 3 e 8, e C, 4, y, são colineares, então o valor de y é... Então aqui, para a gente descobrir aqui o valor de y, a gente precisa aplicar a regra de Sarri, certo? Então, na regra dele, a gente viu no segundo ano que a gente repete as duas primeiras colunas e faz um cruzamento de diagonal principal, 3 linhas, onde essas 3 linhas vai ser a multiplicação desses 3 números e subtraindo a diagonal secundária, certo, pessoal? Fazendo isso, a gente vai ter aqui na nossa diagonal principal, ó, 3 vezes 8 vezes 1. Aqui 24. 5 vezes 1 vezes 4, mais 1 vezes menos 3 vezes y, tá certo? Então, resolvendo, a gente tem 3 vezes 8 vezes 1, 24. 5 vezes 1, 5 vezes 4, 20. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes y, menos 3y. A mesma coisa vamos fazer com a diagonal secundária, lembrando de colocar o sinal de menos. 5 vezes menos 3 vezes 1, a gente vai fazer 5 vezes 3, 15, repete o sinal de menos, certo? Então, ó, 3 vezes 1, 3, vezes y, 3y. 1 vezes 8, 8, 8 vezes 4, 32, certo? E o sinal de menos. Ó, menos com menos, mais. Então, deu 15 menos 3y menos 32. Ó, agora a gente vai fazer o quê? Juntar as duas e subtrair. 24 mais 20 menos 3y, diagonal principal, secundária. 15 menos
3y menos 32 igual a 0, certo? Então, ó, tô colocando tudo junto, menos 3y e menos 3y, mais 24, os números positivos agora, 20 e 15. Negativo só tem menos 32, certo? Ó, sinais iguais, repete sinal e soma, 3 mais 3, 6. Ó, 24 mais 20, mais 15, 59, menos 32, certo? Então, repete, menos 6y, mais 27. 59 menos 32, 27, certo? Então, ó, tá negativo. A gente tem que fazer o quê? Multiplicar toda a equação por menos 1. Então, vai ficar tudo positivo. O 6 aqui tá multiplicando, ele passa dividindo. 27 dividido por 6, 4,5. Ó, se a gente acompanhar aqui, 6 vezes 4, 24. Para 27, 3. Acrescenta um 0 e uma vírgula. 6 vezes 5 dá 30. Para 30, nada. Y é igual a quanto? 4,5. Qual é a alternativa? Letra E. Questão, certo? A gente observando aqui, está pedindo para aplicar a regra de Sarri. Ó, determina a equação da reta que passa nos pontos P e Q, aplicando a regra de Sarri para desenvolver o determinante de ordem 3, certo? Qual é a equação da reta representada? Representa essa expressão que passa pelos pontos P e Q. A gente tem aqui o determinante, a gente vai fazer o quê? Repetir essa primeira coluna e essa segunda, ó, tá aqui. Então eu vou descobrir diagonal principal e depois diagonal secundária, certo? 2 vezes 4 vezes 1, 5 vezes 1 vezes x, 1 vezes 1 vezes y. E aqui voltando, 5 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 1 vezes y e 1 vezes 4 vezes x, certo? Então, vindo para cá, a gente já tem nossa diagonal principal e nossa diagonal secundária. Ó, diagonal principal é 8 mais 5x mais y. Secundária, menos 5, menos 2y, menos 4x, igual a 0, certo? Então, eu vou fazer o que? Juntar, ó, menos 2y, tem outro y aqui? Tem. Vamos juntar o x agora. A gente tem o que? 5x, tem outro aqui, menos 4x. Agora os números positivos, a gente só tem um que é o 8 e o negativo, menos 5, igual a 0. Ó, sinais diferentes, repete sinal do número maior e subtrai. Sinal é menos 2. Quando não tem nada, quer dizer que tem 1. 2 menos 1, 1. Preciso colocar um aqui? Não. Sinais diferentes, repete sinal do número maior e subtrai. 5 menos 4, 1. Vai ficar x. Ó, 8 menos 5, 3. Isso tudo é igual a 0. Ó, isolo o y e passo tudo para o outro lado. Ó, era mais x, vai ficar o quê? Menos x. Era mais 3, vai ficar menos 3. Toda a equação está negativa e o y também. Então eu tenho que fazer o quê? Multiplicar tudo por menos 1 e trocar o sinal. Era menos, ficou mais. Menos, ficou mais. Menos, ficou mais. Y é igual a x mais 3. Alternativa correta, letra D. Sexta questão, encontre a equação da reta que passa pelos pontos A e B, representado abaixo, certo? A gente está no plano cartesiano. A é 2 e 3, B, 8 e 6, numa reta R. Ele já está pedindo aqui de início que a gente descubra a equação geral. A princípio, a gente tem que aplicar a regra de Sarri, certo? Os pontos 2 e 3, 8 e 6, x e y, certo? Aplicando a regra de Sarri, repito, as duas primeiras colunas aqui e aplico diagonal principal menos diagonal secundária, certo? Ó, x vezes 3 vezes 1, y vezes 1 vezes 8, 1 vezes 2 vezes 3 e faço a multiplicação, certo, pessoal? Então vai dar 3x mais 8y mais 12. Ó,
1 vezes 2, 2, 2 vezes 6, 12. Vou fazer o que agora? Diagonal secundária. Y menos y vezes 2 vezes 1. X vezes 1 vezes 6. 6x. 1 vezes 3 vezes 8. 24. Certo? Então, sinal de menos. Eu vou fazer o que? Juntar as duas. Ó, a primeira, diagonal principal, diagonal secundária. Vou juntar os termos semelhantes. Ó, 3x menos 6x. Menos 6x. Agora o y. Ó, 8y menos 2y. Números positivos. Só tem o que? Mais 12. E o que? Menos 24, certo? Então, subtraindo, sinais diferentes, repete o sinal do número maior e subtrai. 6 menos 3, 3. Repete o sinal do mais, 8 menos 2, 6. Ó, repete o sinal do maior, menos 24, menos 12, 12. Ó, a gente observa nessa equação aqui que a gente tem termos que a gente pode reduzir, certo? Reduzir como, professor? Encontrar um número que consiga dividir o primeiro, o segundo e o terceiro. Esse número aqui seria o número 3. Ó, 3 dividido por 3 dá quanto? 1. Ficou o quê? Menos x. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. 12 dividido por 3 dá quanto? 4. Então, a equação geral dessa reta é o que? Menos x mais 2y menos 4, certo? Então, a resposta que satisfaz essa equação aqui é essa, certo? Então, letra A resolvida. O valor da equação geral menos x mais 2y menos 4 igual a 0, certo, pessoal? Vou ter que fazer o que? Isolar y, meu coeficiente angular. O 2 aqui, ele está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Ó, x dividido por 2 mais 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2, certo? Aqui a gente tem 1, certo? Quando não tem nada, não tem 1. Então, a gente vai colocar aqui. Y é igual 1 sobre 2 x mais 2, certo? Então, ó, eu pegando y igual mx mais p, m é quanto? Meio. 1 sobre 2. X mais p é quanto? 2. Então, finaliza aí minha equação reduzida, certo? Ó, equação fundamental. Ó, então eu tenho que aplicar essa formulazinha aqui, igual a m, entre parênteses, x menos x0. Fecha parênteses. A é quanto? 2 e 3. 2 no lugar de x e 3 no lugar de y, certo? Então, substituindo, m a gente acabou de descobrir que é quanto? Meio, 1 sobre 2. Então, não tem como mais eu resolver essa equação, então ela finaliza aqui. Então, os pontos de A, a equação fundamental, é finalizada aqui. Vamos agora para o ponto B. O que é que vai mudar? Mudar os números, né? No lugar de x vai ser quanto? 8. No lugar de y, 6. Tem como eu resolver mais alguma coisa? Não. Então eu finalizo aqui. Então eu acabei de descobrir a equação fundamental, certo? Então é isso, pessoal. Ó, o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. Robert Kohler, certo? Um forte abraço e boa sorte e bons estudos.